Oi, galerinha, bom dia. Prontos para mais uma aula? Hoje vamos trabalhar com a disciplina de História, então vamos lá. Vamos falar hoje sobre um assunto muito importante, que foi a formação do povo brasileiro. A população brasileira é bastante miscigenada. Isso ocorreu em razão da mistura de diversos grupos humanos que aconteceu no país. São inúmeras raças que favorecem a formação do povo brasileiro. Os principais grupos foram os povos indígenas, os africanos, os imigrantes europeus e os asiáticos. Agora iremos conhecer um pouquinho mais sobre esses povos. Os povos indígenas já viviam aqui antes do descobrimento do Brasil. O nosso território já era habitado por povos nativos, que nesse caso eram os índios. No Brasil, existem diversos grupos indígenas. Já os povos africanos sofreram a migração involuntária, ou seja, foram trazidos para o Brasil contra a sua vontade. Eles foram capturados e trazidos para o Brasil entre os séculos 16 e 19. Nesse período, desembarcaram no Brasil milhões de negros africanos que vieram para o trabalho escravo. Eles trabalhavam especialmente no cultivo de cana-de-açúcar e café. Agora, os primeiros europeus a chegarem aqui no Brasil foram os portugueses. Mais tarde, por volta do século XIX, o governo brasileiro promoveu uma entrada de um grande número de europeus e também os asiáticos. Na primeira metade do século XX, cerca de 4 milhões de imigrantes desembarcaram no Brasil. Dentre os principais grupos foram os portugueses, espanhóis, italianos e os alemães. A chegada dos portugueses ao Brasil foi o início também na miscigenação em massa deles com índios. O que é isso que a tia está querendo dizer? Que com a chegada dos portugueses aqui no Brasil, deu início à mistura de raças entre os portugueses e os índios. Depois, mais tarde, com a chegada dos escravos negros, formou-se a população triíbrica. Os negros trouxeram sua genética quando vieram ao Brasil, a maioria vindo da Angola e do Moçambique. A genética asiática começou com um acordo do governo japonês e o brasileiro. Partes desse povo vieram para o Brasil em busca de uma vida nova. Eles queriam mudar de vida, queriam uma vida bem mais nova. Os portugueses trouxeram com eles sua genética europeia, o que deu origem aos brasileiros brancos. As pessoas de pele parda, assim igual a tia, foram o resultado genético de mistura entre as raças de pele clara e as raças de pele mais escura. Agora, os índios, eles não têm uma mistura assim muito relevante. Seriam eles todos descendentes de grupos asiáticos. Assim que esses povos chegaram ao Brasil, surgiu então a miscigenação. O que é a miscigenação? É a mistura dessas raças. É a mistura de raças, de povos, de diferentes etnias. Ou seja, são relações interraciais. Isso, que é a mistura de raças. A primeira miscigenação deu início a mameluca. O que é? Vamos lá. Esse termo era usado para fazer referência às pessoas que eram descendentes de europeus, os chamados brancos e indígenas. Logo, surgiu o mulato, termo usado para as pessoas descendentes de africanos e europeus. A terceira miscigenação foi o cafuso, que se referiu às pessoas que eram descendentes dos índios e africanos. Agora, vocês sabiam que nunca houve outro país que tivesse mais raça e mistura étnicas do que o nosso Brasil? Não. O nosso Brasil foi o que abraçou todas essas misturas de raças. Por isso que a nossa cultura é bem diversificada. Pois é, tendo em vista essa diversidade de raças, cultura e etnias, o resultado só poderia ser o quê? Uma miscigenação, a qual promoveu uma grande riqueza cultural.
Por esse motivo, encontramos inúmeras manifestações culturais, costumes, pratos típicos, entre várias outras culturas. Bom, galerinha, essa foi a nossa aula de hoje, falando sobre a formação do povo brasileiro. Bons estudos para todos e até a próxima aula!